Passando então aqui ao nosso submódulo 3.2, onde vamos debruçar-nos sobre a comunicação verbal, ok? E de seguida, no próximo submódulo, vamos falar da comunicação não verbal. Portanto, o objetivo é que no fim desta apresentação consigam compreender a importância desta comunicação verbal nas relações profissionais, identificar características de uma comunicação verbal eficaz, reconhecer o impacto das palavras na gestão de conflitos e consigam utilizar uma linguagem clara, respeitosa, orientada para a resolução de problemas. Portanto, quando falamos de comunicação verbal, do que é que nós estamos a falar? Não é? Nós estamos a falar sobretudo de uma comunicação que é utilizada através da linguagem falada ou escrita, ok? Normalmente, a comunicação verbal é o principal meio de transmissão de informação num contexto profissional, ok? Seja através de um e-mail, seja através de uma reunião, seja através do telemóvel, portanto, normalmente é aquela comunicação que nós privilegiamos, ok? Se bem que nós depois vamos ver aqui no módulo da comunicação não verbal que a nossa maior fonte, digamos assim, de comunicação muitas vezes é mesmo a não verbal, não é? Portanto, a maior parte do tempo nós comunicamos de uma forma não verbal. Mas no contexto profissional nós vamos privilegiando sobretudo aquilo que é comunicação verbal, até para diminuir aqui um bocadinho a ambiguidade da nossa própria comunicação. Portanto, as palavras acabam por ter aqui um papel muito importante na comunicação, desde logo porque elas constroem significados, ok? A mesma intenção pode ser interpretada de forma diferente. Nós já vimos isto no submódulo anterior da comunicação eficaz. As palavras acabam por influenciar as emoções, as percepções e os próprios comportamentos do próprio ou até mesmo do outro. E, portanto, termos já desde logo a percepção, e acho que vocês têm até da vossa experiência, que as palavras têm um papel muito, muito, muito importante naquilo que depois também vai ser o impacto, não é? E na forma como vamos influenciar a nossa forma de estar e a relação com os outros. E por isso esta comunicação deve ser o mais clara e precisa, ok? Devemos ser o mais específicos, evitar estas ambiguidades e, como eu dizia anteriormente no outro submódulo, adaptar a linguagem ao interlocutor. É muito importante, ok? Porque para mim pode fazer imenso sentido eu transmitir uma informação de uma determinada forma, utilizando umas certas palavras, mas para a outra pessoa não faz sentido, então a minha comunicação deixa muito a desejar. Para mim até me pode fazer sentido enviar um e-mail, por exemplo, a alguém a solicitar algo, mas se a pessoa nem sequer tem acesso ao e-mail, por exemplo, até que ponto é que a minha comunicação vai ser eficaz? Não vai, ok? Portanto, e depois temos muito cuidado com a forma como nós nos dirigimos e as palavras que utilizamos. Por exemplo, é diferente dizermos resolva isso rapidamente, de dizer preciso que este relatório esteja concluído até às 16. Ok? Portanto, qual é que é a grande diferença? Desde logo, depende muito também do tom utilizado. Mas quando nós dizemos rapidamente, o que é isto rapidamente? Rapidamente, para mim, pode ser dentro de 1 hora. Rapidamente, para alguém que está aqui a assistir a esta apresentação, pode ser no próprio dia. Rapidamente para outra pessoa, pode ser para ontem, não é? Portanto, o que é isto do rapidamente? Nós devemos de ser o mais específicas e o mais concretas possível. Preciso do quê? Do relatório. Quando esteja concluído até às 16, ok? Portanto, com uma frase curta, nós conseguimos diminuir esta ambiguidade. Percebermos também que há uma diferença muito grande, e eu julgo ter deixado isto claro ao longo da apresentação do módulo 2, voltei a fazê-lo na sessão síncrona com quem esteve presente e com quem teve a oportunidade de assistir, que é falar muitas vezes nesta personalização daquilo que é dito, ok? E percebermos que é muito diferente termos uma comunicação descritiva de uma comunicação avaliativa. O que é que eu quero dizer com isto? É muito diferente eu dizer a alguém és desorganizado, nunca cumpres os prazos,
ok? Eu estou a ser avaliativa, eu estou quase a generalizar, eu estou a rotular e estou, não é? No fundo, a caracterizar aquela pessoa como se ela fosse sempre desorganizada. Por outro lado, eu tenho uma comunicação descritiva que se foca no comportamento, ok? Como é que nós podemos fazer isto? Exemplo que está aqui no slide. O relatório foi entregue 2 dias após o prazo definido, ok? Nós estamos na mesma, provavelmente, a chamar a atenção do nosso colaborador ou do nosso cliente, ou seja, quem for, mas de uma forma concreta e dirigimos-nos àquilo que foi o comportamento que fugiu daquilo que era esperado, okay? E não estamos a rotular a pessoa. Espero ter-me feito entendido, que é uma coisa muito diferente. O meu comentário é dirigir-se à pessoa em concreto ou dirigir-se ao comportamento da pessoa. E faço aqui um parênteses, peço que estejam atentos nas vossas dinâmicas se nós não fazemos isto. Dirigimos-nos muito mais às características da pessoa do que propriamente ao comportamento dela. Até fazemos isto com crianças, não é? Porquê é que isto é importante? Porque nos ajuda a prevenir conflitos. Ora, se eu me dirijo ao meu colega de trabalho, dizendo-lhe que o relatório foi entregue 2 dias depois e por isso vai ter uma penalização, é diferente de eu dizer-lhe, és sempre o mesmo, és desorganizado, nunca cumpres os prazos, ok? Pronto, é mesmo, o objetivo é mesmo aqui prevenir este conflito, ok? E não fazer disto um arco-íris, ou vai ficar tudo bem, ou é tudo cor-de-rosa. Não, nós temos ainda assim que chamar a atenção, mas de uma forma mais objetiva, mais justa. Portanto, o impacto destas generalizações, o sempre, o nunca, o ninguém, o todos, tende a aumentar aqui a defensividade e até mesmo estes conflitos, ok? Tu nunca colaboras é diferente de, nesta situação, eu senti falta da tua colaboração. Isto não é só florear palavras. Isto é permitirmos, não é, treinar a nossa comunicação. E já que estamos a falar de comunicação e que muitas de vocês foram aqui referindo a importância de levarem convosco ferramentas e estratégias na área da comunicação, esta é daquelas que se calhar vai melhorar em muito aquilo que são as nossas relações, ok? E vai evitar também que nos coloquemos numa posição difícil para com os nossos colegas, porque muitas vezes são só nossos colegas e não nos cabe a nós, não é o nosso papel chamar a atenção deles, ok? Para isso existem as FIAs, os líderes que o façam, está bem? Portanto, desta forma nós estamos efetivamente a cumprir aquilo que é o nosso papel e não nos estamos a colocar aqui, desculpem repetir, mas não estamos aqui a colocar-nos no papel difícil, não é? E de aumentar aqui este conflito, seja com quem for. Portanto, esta linguagem deve ser muito mais orientada para as soluções, em vez de nos focarmos só nos problemas, ok? Em vez de eu dizer isso não é possível, vamos analisar as alternativas. Em vez de eu dizer não consigo ajudar, vou verificar o que é possível, ok? E isto é muito diferente, não é? Isto torna logo, em vez de criar um muro, não é, na comunicação, cria uma ponte para que depois, mesmo que nós não consigamos ajudar, mesmo que não seja possível, ok? A pessoa percepciona que nós tentamos. E verdadeiramente o nosso papel muitas vezes é esse, está bem? Não é negarmos-nos a realizar o nosso trabalho. Portanto, a comunicação assertiva deve, sobretudo, expressar opiniões, defender as nossas necessidades e respeitar os outros, sem agressividade e sem passividade. Às vezes confundimos muito aquilo que é a assertividade e parece que ser assertivo é ser passivo, não é? Ou sermos agressivos, e às vezes confundimos aqui um bocadinho os temas. O ser assertivo é dizermos sim, dizermos não, o porquê, o explicarmos, ok? E respeitar todas as partes envolvidas neste processo de comunicação. Posto isto, deixo-vos então aqui a atividade 2, que diz respeito aqui à comunicação verbal. Deixo-vos um desafio, está bem? Que eu espero que consigam cumprir. Portanto, a ideia é que sejam vocês a produzir o material que vos peço na atividade 2.
também uma forma de conhecer as caras e as vozes de pessoas que ainda não tive a oportunidade de conhecer nas videoaulas, nas aulas síncronas. Portanto, a ideia é mesmo também tornar mais próxima a comunicação entre a formadora e os formandos desta UFCD.